Olá, irmãos, graça e paz. Quero trazer para sua meditação a palavra de Deus aqui, que você possa assim estar aprendendo com o Senhor Jesus Cristo, a crescer cada vez mais no conhecimento, na graça do Senhor, que sua vida espiritual possa também estar cada dia em comunhão com o Senhor. Isaías capítulo 6, um texto conhecido, diz assim, a partir do verso 1: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Bem, aqui a gente vê essa chamada visão do profeta Isaías, e como essa reflexão, o objetivo é trazer meditação espiritual para você. A gente aprende que Isaías aqui, ele vai ao templo como qualquer pessoa, adorar o Senhor. Ele era um sacerdote, exercia mais ou menos já o sacerdócio há muitos anos, e podemos fazer algumas observações aqui, em relação a esse momento que ele entra na igreja e começa a ter essa visão de culto, do que nós podemos dar para o nosso Deus, ou nos preparar, ou corrigir, ou algo dessa natureza, Então, a primeira coisa aqui que nos lembra, é que o homem tem necessidade de Deus. Quando a gente olha essa visão, a gente lembra a todos que o homem tem uma necessidade de Deus. Isaías, ele vai ao templo para buscar Deus, para ter um momento com o seu Deus, visto que Israel estava enfrentando algumas dificuldades na área espiritual, por conta do povo estar deixando assim a lei do Deus de Israel. E a gente observa aqui que o homem, ele sente a necessidade de Deus, Olha outra coisa interessante que nos lembra isso aqui, esse texto, que nós somos bem, digamos assim, infinito, ou então nos mostra aqui a nossa finitude diante de Deus, esse texto. E o que é que acontece com isso aqui? Por que finitude diante de Deus? Porque quando Isaías entra no templo, ele tem aquela visão, vê aqueles anjos, vê todo aquele cenário. Então ele se coloca como alguém, que é um nada diante de toda aquela situação, É por isso que ele diz: ai de mim, ai de mim, que sou pecador, ai de mim que sou assim, e os meus olhos viram o Senhor, o Deus, o Senhor dos exércitos, viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Então lembra que nós temos assim
a nossa finitude diante de Deus, esse texto, né? Mas também Isaías, ele chega a uma categoria que nos leva a pensar que o homem, né, ele deve observar o padrão de vida que Deus requer dele. Então Deus requer um padrão de vida de todas as criaturas, de todos os seus servos, aqueles que escolheram servir a Deus. E Isaías nos mostra, né, faz-nos lembrar isso aí, que Deus ele exige um padrão de vida para cada pessoa, né, que o aceitou, cada pessoa que é um cristão, cada pessoa que realmente quer seguir o caminho, né, do Senhor. Mas eu quero fazer algumas observações aqui que Isaías nos proporciona também, né, nessa visão, quando nós entramos na igreja, quando nós vamos louvar o Senhor, quando nós lemos, nós estamos no nosso momento de adoração como geral, né? Então esse texto aqui nos leva a ver e acreditar que precisamos de momentos de adoração. Então Deus é o único que deve ser adorado. E aqui Isaías está sendo proporcionado a ter um momento real de adoração, quando ele tem aquela visão e vê os seres, os anjos, né, voando, e eles tinham uma única palavra: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Nos lembra lá também, né, em Apocalipse, quando João tem aquela visão, vê aqueles milhares e milhares de pessoas que ele não podia contar, e quando ele ouve aquelas pessoas, eles tinham um cântico, e no cântico eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro, aquele que era e que há de ser e que há de voltar. Então os 24 anciões também ali dobrando aos pés do Senhor, Deus, e exaltando: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então Deus ele quer que nós tenhamos assim nossos momentos de adoração, e Isaías vai nos mostrar isso, que esse texto proporciona assim para mim e para você um momento de adoração. Mas também Isaías sobe mais um degrau aqui e nos leva a esse ponto, que nós também precisamos de proporcionar momentos de consagração. Irmãos, isso é muito importante para todos aqueles que realmente querem sentir a presença de Deus, para todos aqueles que querem assim ter uma vida, digamos assim, direcionada pelo Senhor, ter uma vida que sinta a presença de Deus, ter uma vida que Deus possa usar a pessoa como um vaso, como um instrumento na obra dele, seja na oração, seja na evangelização, seja em missões, qualquer área. Então vai nos levar o quê? A momentos de consagração. Então o momento de consagração é algo importantíssimo para que a gente como igreja, a gente como crente, como parte do corpo de Cristo, observe e separe esses momentos de consagração entre nós e o nosso Deus. Aí você vai observar uma coisa, um ponto que o texto vai nos proporcionar a entender que Deus está exigindo aqui também momentos de integração comunitária, né? Precisamos ter integração comunitária. Como é bom os irmãos estarem com um pensamento só, estarem em unidade, estarem juntos para compartilhar o amor de Deus, estarem juntos para fazer algo bom para o povo, algo social, né? O melhor para Deus. E Isaías, ele percebe que o povo dele não está tendo esse momento de integração comunitária, digamos assim, espiritualmente falando. Por isso que ele diz: ai de mim, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Então
o texto aqui nos direciona é que nós precisamos ter momentos de integração comunitária. Então procure esse momento de comunhão com seu irmão, procure esse momento de saber como o irmão está. Às vezes uma palavra, às vezes algo que você faz em prol do seu irmão vai ser tão importante que você vai também se sentir bem. Mas acrescentando aqui esse texto, né? Acrescentando aqui essas ideias no texto, eu posso observar, não é, que Deus aqui vai nos proporcionar também a oportunidade de Deus, da gente ter uma revelação, né? De Deus sempre estar se revelando a nós, porque muitas vezes, irmãos, nós precisamos ter essa interação com Deus, essa revelação de Deus. Às vezes Deus tem várias formas de revelar algo para as nossas vidas, em sonho, na palavra dele, na leitura da palavra. Então Deus aqui usou esse meio para falar a Isaías, para se revelar a Isaías. Tanto que o texto, né, é muito conhecido como a visão, como a revelação de Deus para Isaías. Então muitas vezes é necessário a gente ouvir Deus, o que Ele tem a revelar para as nossas vidas, né? E aqui a grande chave assim que eu vejo também é que o texto nos leva a observar que Deus quer uma intimidade com a gente, né? Uma intimidade com uma aproximação com Ele. Muitas vezes a gente vai à igreja, mas voltamos da mesma forma que nós entramos. E Deus aqui, Ele tenta se aproximar do profeta, Ele tenta ter uma intimidade com o profeta. É isso que Deus quer, intimidade com o seu povo, né? Bom, eu caminho para os momentos finais, né? Que os objetivos específicos que a gente observa aqui. E eu quero mostrar 6 objetivos específicos que o texto aqui nos leva. Primeiro, nos leva a um despertamento, né? Esses objetivos específicos na área de um despertamento para nós e o nosso Deus, a nossa vida espiritual. Olha só, o primeiro despertamento aqui que o texto nos ensina é o despertamento para a oração. Precisamos orar e orar mais, cada dia orar mais. O segundo é o despertamento para a consagração, que nós abordamos já. Precisamos ter uma vida assim mais consagrada a Deus. O terceiro é um despertamento para missões, né? Você vê que Deus, depois desse texto, Deus vai dizer: a quem enviarei? Quem há de ir por mim ou por nós, diz o texto, né? Quem é que há de ir por nós? E aí Isaías vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Quando ele diz: a quem enviarei. Então há um despertamento para a obra missionária, esse texto, mas também nos desperta para a contribuição. Olha só, embora a gente não ache nenhum texto aqui que revele essa questão, mas assim, uma coisa puxa a outra, certo? Então nos desperta também para a contribuição diante do Senhor. Outro despertamento que nós avançamos, que é o quinto, é a comunhão, né? Abordei um pouco a comunhão, a questão da integração comunitária. Então a comunhão com nossos irmãos, a comunhão com nossos familiares, a comunhão onde nós convivemos, seja dentro de casa, seja no trabalho, na faculdade, na escola, onde você tem assim um convívio. Deus quer que você tenha comunhão. Essa comunhão começa em sua casa, começa na igreja, começa no seu trabalho e por aí vai. E depois, né, por último, esse texto nos desperta, né, para que haja assim um grande amor entre nós e a obra do Senhor e as pessoas que são envolvidas no Senhor, aqueles que são de Deus, que foram escolhidos pelo Senhor, né? É tanto que o profeta, ele diz, o verso diz, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E fazer o quê?
e fazer a obra de Deus, e cuidar do povo que estava disperso, e levar uma palavra àquele povo que estava disperso. Então é isso aí, Isaías nos chama a tudo isso, a essa consagração. A Bíblia diz, o texto diz que foi tocado nos lábios dele as brasas, não é? Ele se sentia assim, estava distante, que estava pecando, que estava afastado do Senhor, e foi perdoado os pecados. O toque do altar tocou nos lábios dele, e realmente algo diferente mudou. Então que Deus lhe abençoe, que você possa ter aprendido algo com esse texto do profeta Isaías.